É um jogo duro, parceiro. Quando era criança parecia ser simples, não era? Uma brincadeira de polícia e ladrão. Mas o trabalho é pra gente grande, amigo. No começo você pode até pensar que não é pra você, mas quando estiver lá, nunca mais vai querer sair. Sua missão é semelhante à de um super-herói, trazer a paz à sociedade. Acredite, eles precisam de você. A ligação sempre será para a pessoa mais importante, você. Porque para nós, o herói usa farda. Sua decisão agora vai refletir nas suas ocorrências amanhã. Tome a certa. Alô, nação concurseira, aqui com vocês, professor Brando e a galera do YouTube. Nós estamos abrindo mais um estúdio aberto. Para quê? Para você ver qual é o nosso ritmo de trabalho. Não tem muita delonga, não tem muita farofa, é pau na máquina. Vamos lá, vem comigo. Alô? Alô, nação concurseira, aqui com vocês, professor Brando e o curso objetivo para dar um sacode, chutar os ovos da concorrência e garantir a sua aprovação. E para isso, não tem delonga, não tem blá blá blá, não tem dancinha, que eu não tenho coordenação motora para isso, mas tem questões e muita. Olha só a primeira questão. Vem aqui comigo, olha só a beleza dessa questão. Da onde é? Autoral. Por quê? Porque o assunto se repete, mas a questão não se repete. Vai chegar um determinado momento que não faz mais sentido você resolver só questões repetidas de várias e várias plataformas. Não existe mais isso. O curso objetivo faz diferente. Tem questões de plataforma, tem questões de concurso, mas tem questões autorais. O nome disso é responsabilidade como concurseiro. As afirmações a seguir têm relação com a cidade de Fortaleza. Assinale a verdadeira. Esse assunto, tá? Ele vai abordar isso aqui, ó. Processo de ocupação de Fortaleza. Muita calma nesta hora. Quando se fala em processo de ocupação de Fortaleza, eu vou ter N temáticas. Processo de ocupação histórica, processo de ocupação geográfica e processo de ocupação e evolução urbana de Fortaleza. Muita calma nesta hora. Quando se fala em processo de ocupação urbana, aí você tem que recordar que nós estaremos tratando diretamente do processo de urbanização. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. A urbanização, ela acontece quando a população da cidade supera a população do campo. Então, considerando isso, Fortaleza é uma cidade 100% urbana, sem áreas rurais. Sem área rural, sim, Fortaleza não tem área rural. E aqui é que começa a confusão. Por quê? Porque quando se fala em urbanização em 100% urbana, significa dizer que Fortaleza ainda tem periferias e Fortaleza ainda tem subúrbios. Não é a mesma coisa, não. Peri, fora, esféria, centro, longe do centro. Fortaleza, como todas as cidades, tem bairros nobres. Exemplo de uma periferia, Varjota. Eita, Varjota é o bairro dos ricos. É, sim, é um bairro nobre, mas é uma periferia. Periferia, longe do centro. Qual centro? Ou histórico ou o geográfico. Subúrbio, sub, quase. Úrbio, cidade, quase cidade. São os bairros ruralizados.
Ah, Brando, tu acabou de dizer que não tem área rural. Não tem. Um bairro ruralizado é aquele bairro que tem características rurais. Saneamento básico deficiente, falta calçamento, é vaca passando na rua, é cavalo, é cachorro caramelo no meio da canela, é aqueles meninos com aquele catarro eterno, salgado, aquele catarro, pronto aqui, ó. O menino faz um bigodão de catarro. Isso é um subúrbio. Periferia e subúrbio. Isso vai tratar do processo de ocupação urbana de Fortaleza. Esse processo de ocupação urbana, ele vai se intensificar a partir da década de 60 do século XX. Intensificação e não início. Intensificação. Por isso, eu não posso me referir à cidade de Fortaleza antes de 1823. Antes de 1823, eu não posso me referir à cidade de Fortaleza, e sim à vila de Fortaleza. Ó, processo de ocupação histórica. Dentro desse processo de ocupação histórica, nós vamos avançar do processo de aldeamento, do processo de formação dos fortes, da constituição da vila e, por fim, da formação da cidade. Aldeamento, fortes, vila e cidade. Brando, o forte foi antes do aldeamento, depende do seu contexto histórico. O primeiro forte foi. O segundo, não. Tá? Então, muito cuidado para não cometer o crime chamado de anacronismo, que é quando você situa um fato histórico fora do seu próprio tempo. Olha a primeira questãozinha aí, vem comigo. As afirmações a seguir têm relação com a cidade de Fortaleza. Assinale a verdadeira. Só as questões fáceis, analisando item a item, desmantelando o que não faz o menor sentido. Olha o item A. O crescimento urbano é ordenado, é organizado e tem obedecido à preservação das áreas ambientais vulneráveis. De cara, para você eliminar a questão, o nosso crescimento ele é qualquer coisa menos ordenado, tá? Pode ser que safadamente a nossa banca, tá? Ela traga o termo de macrocefalia. Que diabo é macrocefalia? Crescimento desorganizado da capital. É um inchaço quando a cidade cresce de forma desorganizada. Macrocefalia. Ambientais vulneráveis, áreas de preservação, margem de rios, entorno de lagoas, elevações, dunas, todas essas áreas são áreas de preservação ambiental e são zonas vulneráveis. Pode ser também que venha aí no nosso certame a palavra áreas de risco. Toda margem de rio, entorno de lagoas, dunas fixas ou dunas móveis, quando ocupadas, tornam-se áreas de risco. Eliminou o item A, 0,800. Olha o item B. O clima de Fortaleza não tem sido afetado pela verticalização. Fortaleza já autorizou a criação do prédio mais alto. Tem mais de 65 andares. 65 andares. Então, se você pegar um andar que tem 3 metros, é só multiplicar. Né? Aí, resultado, desenhos horríveis sobrando bem aqui no canto. Ó. Nós temos aqui os prédios, esses são prédios. Fazer o risco embaixo, para você não pensar que o prédio está voando. Pronto, ó. Passando os concursos públicos, eu vou viver da minha arte. Pronto, aqui. Né? Aí nós temos aqui o litoral. E aí, ó, o vento que deveria avançar na costa até 50 quilômetros é barrado por esse processo chamado de verticalização. Brando, o vento faz a curva, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Meu Jesus amado. Eu não vou abandonar agora porque eu sou pago.
Mas olha, não, vento não faz a curva. Agora, fica circulando na mesma área e forma uma coisa chamada de microclima. Forma microclima e propicia a formação de ilhas de calor, ok? Consequentemente, o nosso clima é sim afetado pelo processo de verticalização. Agora, o problema é a verticalização? Não, o problema não é a verticalização. O problema é onde ela ocorre. A nossa verticalização típica em Fortaleza é litorânea. Tanto é que, à medida que você vai avançando para dentro da cidade, em algumas áreas, você vai ver que é uma cidade horizontal. A predominância de casas, né? Ao longo das vias, um processo mais intenso de verticalização. Ao longo do litoral leste, processo maior de verticalização. Litoral oeste, do centro histórico em direção a Caucaia, seguindo pela Barra do Ceará, Pirambu e tal, você vê ali que há uma presença menor de prédios em relação ao litoral leste. Então, eliminei o item A, eliminei o item B sem trabalho nenhum. Olhe só o item D. O item D, ele requer uma atenção fundamental. Por quê? Lá no comando na nossa questão, diz assim: as afirmações a seguir têm relação com a cidade de Fortaleza. Única e exclusivamente com a cidade de Fortaleza. Fugiu ao escopo, fugiu à área de Fortaleza, você elimina. Olha o item D. As áreas de proteção ambiental foram criadas para proteger ecossistemas como os manguezais dos rios Cocó e Ceará, e campos de dunas e áreas serranas de Maranguape e Pacatuba. Verdade. As áreas de proteção ambiental foram criadas para isso. Mas o comando da questão refere-se à cidade de Fortaleza. Logo, Maranguape está fora e Pacatuba está fora. E Maranguape está duplamente fora, porque Maranguape não faz limites com Fortaleza. Consequentemente, eu elimino o item D, a minha primeira assertiva, a minha primeira questãozinha, C de casa. Ocupação das dunas, os fundos de vales e das planícies fluvio-marinhas, ó, onde eu vou ter a presença dos manguezais, desobedece à legislação ambiental vigente. Essas áreas são áreas de proteção ambiental permanente. 0800. Olha a nossa próxima questãozinha. Primeira questão foi mediana. A segunda questão é uma questão com assertiva. Todas as questões que envolvem assertivas, tradicionalmente são melhores de nós resolvermos, porque à medida que você vai desmantelando a assertiva, os itens eles vão se descortinando para facilitar a sua resolução. Sobre as áreas de risco. Que áreas são essas? Áreas de risco ambiental, tá? Não misturar área de risco e favela. Uma favela não é necessariamente uma área de risco. Ah, e hoje não é mais favela, é comunidade. Não. Há uma diferença gritante entre favela e comunidade. Ocupação, favela e comunidade. Tá? Ocupação, até 50 barracos. Houve uma ocupação à margem de um rio, como a que está se formando em frente ao aeroporto internacional, ali é uma ocupação. Tem 50 barracos, é ocupação. 51, 52, começou um processo de favelização. Passou disso, tá? E aí o poder público começou a colocar uma infraestrutura mínima, fez um projeto de saneamento, colocou um calçamento, instalou, promoveu a iluminação pública. E aí a ocupação irregular passa a se denominar como comunidade. Nós temos comunidades que existem aí há mais de 50 anos, que é o caso Serviluz. Por exemplo, se você pegar o mapa de Fortaleza e procurar o bairro Serviluz, ele não vai existir. É uma comunidade que existe desde 1954. Tá? Como outros bairros que viraram, categoricamente evoluíram de uma favela para a comunidade e se tornaram, ocuparam uma grande área, mas não configuram no mapa. Porque para que haja a configuração dessa comunidade que evoluiu para um bairro, é necessário que um vereador encaminhe um projeto de lei e isso seja aprovado e uma alteração geográfica no mapa. Tranquilo? Olha a primeira.
concentram-se apenas. Uso do advérbio para delimitar. Eu posso dizer que apenas na porção centro-sul, ó, apenas centro-sul. Onde é o centro-sul? Desenhar aqui Fortaleza, mal feita. Centro-sul, ó, essa porção. É apenas aí que eu tenho área de risco? Não. Se não é apenas aí, a primeira assertiva, ela já é falsa. Se a primeira assertiva já é falsa, o que é que eu vou fazer aqui? De cara, já sei que se a primeira é falsa, eu elimino dois itens. Elimino o item A, que está afirmando que todas são verdadeiras, e elimino o item B, que está dizendo que 1 e 3 são verdadeiras. Acabei de provar que o item 1 não é verdadeiro, tá? Não estão apenas nessas áreas, estão distribuídos ao longo de outras áreas de Fortaleza. Então, considerando isso, primeira assertiva é falsa. Vamos para a segunda. Muitas estão localizadas na costa, no litoral, e constantemente associada aos rios de Fortaleza. É um item bom, tá? Deixa cozinhando. Vamos para a terceira. Estão distribuídas de forma irregular, descaracterizando, desmantelando a ideia de uma cidade que possui um lado nobre e um lado pobre. O item 3 é verdadeiro. Eu tanto tenho áreas de risco nos bairros mais periféricos, no subúrbio, como eu vou ter áreas de risco e ocupações irregulares nos bairros chamados nobres. Então, a 3 é verdadeira, tá? Se a 3 é verdadeira e eu estou cozinhando a 2, vou lá para a minha assertiva, ó. Prontinho. Onde não tiver a 3, eu elimino. Qual é o problema? A 3 existe nas duas situações. A 3 tanto está no item C quanto está no item D. O que me força a voltar para a questão e continuar a minha análise, tá? Ritmo, sempre no ritmo. A 3 eu já configurei de que ela realmente é verdadeira. A 3 é verdadeira cozinhando. 4, deixa a 2 cozinhando. O aumento das áreas de risco é motivada pelo aumento da pressão urbana, causada pelo êxodo rural, né? A migração campo-cidade, associada à luta de facções e ao crescimento da informalidade. Agora pegou, né? Luta de facções. E quais são as facções que atuam em Fortaleza? Só menino bom. GDE, Guardiões do Estado. PCC, Primeiro Comando da Capital. CVRL. CVRL, nunca ouvi falar. Comando Vermelho Rogério Ludgruben. Tá? Que tradicionalmente nós só conhecemos com o nome de CV. São as principais facções que existem em Fortaleza. Agora, olha o motivo. Sobre as áreas de risco. O aumento das áreas de risco é motivado pelo aumento da pressão urbana, êxodo rural, ok. Luta de facções, ok. E o crescimento da informalidade. Ainda está assim. Vamos olhar para as assertivas? Eu já considerei de que a 1 é falsa. Pronto. A 2 está cozinhando. Estão localizadas na costa e constantemente associadas aos rios. A 2 é verdadeira. Muitas estão localizadas na costa, junto ao litoral. Se a 2 é verdadeira e a 3 é verdadeira, aí eu venho para cá, ó. 2 e 3 verdadeira. Vou apagar essa esculhambação que eu faço. A todas não pode ser, porque o item 1 eu já tinha eliminado. O item 1 já tinha eliminado. A 2 é verdadeira.
a 3 é verdadeira e a 4 é verdadeira. Muitas dessas comunidades abrigam facções e muitos conjuntos habitacionais, os moradores têm sido expulsos dessas áreas e ocupam formas e outras áreas urbanas, principalmente porque muita gente está no setor informal. Setor informal, aquele que você não tem a carteira assinada, não tem um registro e a garantia dos seus direitos sociais. Tranquilo? Muita calma nesta hora. Óbvio que nem todo mundo que mora numa área de risco, nem todo mundo que mora numa área ocupada é bandido. O ambiente não determina o indivíduo. O indivíduo faz as suas escolhas. Consequentemente, nessa questão, item D de dado. Pau na máquina. Olha a próxima. Nossa próxima questãozinha. Vou apagar esse furdunço que eu faço. Pronto. Próxima questão é um refrigério. Tranquilo. A não ser que você não lembre dos processos históricos. O crescimento de Fortaleza, sua importância no cenário econômico do Ceará, ao longo, olha aqui o processo de ocupação histórica, ao longo do século XIX. É desnecessário lembrar, mas não custa nada. Século XIX começa em 1801, termina em 1900, tá? Todo século começa em 1, termina em 0. Por isso, se tiver diferente de 0, eu acrescento uma unidade. 1801, século XIX. 1800, século XVIII. Cuidado para não cometer o crime de anacronismo. Marcar um evento histórico fora do seu tempo. Tranquilo? Entendido isso, só para você recordar o que você já sabe, vamos lá. O crescimento de Fortaleza e sua importância no cenário econômico do Ceará ao longo do século XIX explica-se corretamente. Primeiro, Fortaleza nunca apresentou um grande potencial pesqueiro. Tanto é que há um novo projeto de instalação e ampliação do circuito de pesca em Fortaleza. E nós temos uma área de preservação ambiental junto ao litoral, a Pedra da Risca do Meio, né? Que se mede a partir ali da ponte metálica, que não é metálica porque é feita de madeira. B, eliminada. Casas de importação, ó, aqui a dica, inclusive de língua portuguesa e de atualidades, a importação é o processo de compra. Se fosse aqui casas de exportação, que é a venda, aí estaria ok. Então, se eu compro mais e vendo menos, a minha balança comercial está em déficit, está em baixa. Eliminei a B, eliminei a C, nós temos dois processos. O processo de industrialização e o fortalecimento da cultura do algodão. Nós estamos nos referindo ao século XIX. E eu só posso falar de processo de industrialização do Brasil inteiro a partir da década de 30, o que nos remete a uma conotação histórica do Brasil. Eu só posso falar de processo de industrialização na década de 30. Ah, mas aí quando a família real portuguesa chegou no Brasil, houve aí a inauguração de fabriquetas, de sapato, de pinicos e tal. Nada disso é processo de industrialização. O que houve ali foi isso aqui, ó, o surto industrial. O processo de industrialização significa que ele surge e ele se espraia, ele se expande, tá? Ele toma conta do território. Eu só posso me referir ao processo de industrialização do Brasil e, consequentemente, do Ceará a partir da década de 30, no período da Era Vargas. A partir de Vargas, eu posso falar de processo de industrialização. Aí esse processo vai se intensificar na década de 50 com JK e o seu plano de metas,
E no Ceará, ele ganha força em 67, com a criação do Parque Industrial de Maracanaú. Mas Maracanaú não é Fortaleza, era um distrito de Maranguape colado em Fortaleza. Por isso que em 67 é criado o Conjunto Habitacional Prefeito José Walter, para que os funcionários do Parque Industrial de Maracanaú morassem próximos ao seu trabalho. Consequentemente, se eu estou me referindo ao século XIX, eu estou falando da cultura do algodão. Especialmente entre 1846 e 1877, durante 31 anos, nós tivemos uma situação de chuvas regulares. Isso fez com que a produção do algodão se acelerasse e nesse período de tempo nós teremos a Guerra Civil Americana. Então a produção de algodão americana cai por conta da Guerra Civil. O Ceará e Fortaleza estão estrategicamente localizados. Nós passamos a produzir algodão em escala mundial. Posteriormente, nós teremos uma seca e a recuperação da economia americana e a produção de algodão na Índia dá um golpe mortal na produção algodoeira do Ceará. Fortaleza produziu algodão? Nunca produziu. Nunca. Mas nós éramos um entreposto. O algodão passava por Fortaleza, vindo da Parangaba, vindo da Messejana, vindo do Vale do Jaguaribe, e de Fortaleza se expandia em direção à Europa. Vai coincidir, historicamente, com o período da Belle Époque, ok? Professor Brando e o curso objetivo vai ficando por aqui. Olha só, você que nos acompanha no YouTube, viu aí como é que nós trabalhamos? Não tem blá blá blá, é um tiro, é uma queda, é um tiro, é uma queda. Agora, vou só molhar o bico ali, para me segurar aqui no veneno, que ainda tem mais questão. O estúdio aberto não acabou, não. Vem um bloquinho já já. É só um tempinho de eu tomar água. Fui! Alô, nação concurseira, você que nos acompanha no YouTube, voltamos agora para o segundo bloco do Estúdio Aberto. Você que já nos acompanhou no primeiro bloco, segura agora que vamos continuar pau na máquina. Vamos lá! Alô, nação concurseira, aqui com vocês, Professor Brando e o curso objetivo para dar um sacode rumo à sua aprovação. Não tem tempo ruim, chova, faça sol, caia raio, caia coriz, qualquer coisa. O nosso objetivo é um só, a sua aprovação. Trabalhamos dioturnamente para isso, com os piores e os melhores psicopatas do Brasil. Como assim piores? Piores que ninguém tem vida, não. Se o concurseiro não tem vida, professor de concurso tem menos ainda. Olha aí, pau na máquina, olha o próximo bloco aí, a primeira questãozinha. Vamos, para não perder tempo. Só de ler o texto chega a dar uma dor no juiz da pessoa. Principalmente, vem aqui comigo na lousa, ó. Processo de ocupação de Fortaleza, ela esteve e ainda está fortemente influenciado pelo tal do êxodo rural, tá? Pode ser que o nosso certame não traga o termo êxodo rural, né? Traga um termo mais rebuscado, mais legal e tal. A tal da migração campo-cidade. Migração campo-cidade é a mesma coisa que o êxodo rural, né? Já dizia o senhor Antônio Luiz Gonzaga, a malota é um saco e o cadeado é o nó. Esse êxodo rural, ele sempre foi incentivado ou forçado por diversas situações. Tradicionalmente, fatores econômicos. Entre os fatores econômicos, nós vamos ter o ciclo do algodão. Algodão distribuído a partir do porto de Fortaleza, posteriormente porto de Mucuripe,
fez com que uma quantidade maior de pessoas viessem para cá. O processo de industrialização intensificada ao longo da década de 60 ampliou o êxodo rural e os fenômenos naturais ou aspectos naturais. Duas situações, as secas e não raramente também as situações de enchentes. Qual dos dois é mais comum? Secas, porque o Ceará está dentro do polígono das secas. E aí destaque-se as secas. A seca de 1877-79, que trouxe como pano de fundo a varíola. A seca de 1915, a famosíssima seca, o seco do 15, virou até apelido, bullying no estado do Ceará e no Brasil, né? E a seca de 32 e 34, ou de 32 a 34, que propiciou a criação de campos de concentração em Fortaleza e no Ceará, sendo 2 em Fortaleza. As enchentes são fenômenos menos comuns, tá? Mas também já ocorreram. Vamos recordar que em 2009 nós tivemos grandes enchentes e essas enchentes são desdobramentos da ocupação irregular urbana. Com essa ocupação irregular urbana, Fortaleza tem um processo avançadíssimo de favelização. Favelização. Oficialmente, nós temos 200 e poucas favelas. Extraoficialmente, mais de 834 favelas, transformando a cidade de Fortaleza na terceira capital com o maior número de favelas, sendo suplantada apenas pelo Rio de Janeiro e sendo suplantada também pela cidade de Recife. Esse processo de ocupação, a partir do êxodo rural e com o avanço da favelização, acabou e acaba gerando o crescimento e o surgimento das famosas áreas de risco. Toda vida que se lê, ouvir falar de área de risco, vamos subentender que nós estamos nos referindo à área de risco ambiental. E esse risco ambiental vai implicar em desdobramentos socioeconômicos, em desdobramentos naturais e desdobramentos sociais. Olha só a nossa primeira questãozinha desse bloco. Mais de 2.000 pessoas ocupam um terreno localizado ao Instituto Penal Professor Olavo Oliveira, o IPPO-1. De antemão, esse Instituto Penal Olavo Oliveira, ele não existe mais. Ele foi demolido. Agora nós temos nessa mesma área uma praça e um centro de referência chamado Dom Aloysio Loscheider, tá? Exatamente na mesma área. Por que se destruiu um presídio dentro da área urbana, dentro do bairro de Fortaleza, e se construiu uma área de lazer? Vem comigo na lousa. Esse processo é chamado de gentrificação. E o que é gentrificação? É a valorização urbana de maneira artificial. Um outro exemplo categórico. Nós tínhamos em Fortaleza um bairro chamado Mata Galinha, né? Imagine você morar num bairro chamado Mata Galinha. Qual é o bairro? Mata Galinha. E aí aconteceu a Copa em 2014, né? Você imagina um turista abrindo o GPS, aí aparece lá, The Kylan Chicken. O quê? Mata Galinha? Não vende. O nome não vende. Aí a prefeitura e a população da área
propôs a mudança de nome do bairro Mata Galinha para Boa Vista. Agora você consegue vender um condomínio aqui. Qual é o seu bairro? O bairro Boa Vista. Outra pegada. Qual é o seu bairro? Mata Galinha. Eu não consigo imaginar um condomínio Mata Galinha Place. Não existe. Torre 2 do Mata Galinha. Não vende. Tá? Esse é o processo de gentrificação. Isso é uma característica do processo de ocupação urbana de Fortaleza. Olha a nossa questão. No conjunto Jana Barroso, no bairro Itaperi, em Fortaleza. Em barracos improvisados, os moradores se organizam e iniciam a construção das casas. Diga-se de passagem, existe aqui, nesse processo, uma máfia, que é a máfia da ocupação urbana. Né? Não sei quantos de nós já contemplaram ocupações urbanas. Você vê aí, tem uns barracos feitos de palha, de papelão, mas depois de algum tempo começam a aparecer as construções, meu irmão. Aparece supermercado, aparece farmácia, aparece mercantis, açaí, barbearia, ou seja, a comunidade começa a se formar. Como se esse povo for ocupar lá se não tinha dinheiro? Existe a venda e a compra irregular desses terrenos. Né? Depois de um tempo, a prefeitura vai lá, tenta regularizar a área, coloca asfalto, coloca calçamento, coloca iluminação, passa uma segurança, e aí a comunidade cresce e futuramente pode tornar-se um bairro, como aconteceu com o Conjunto Palmeiras, tornou bairro. Né? Surgiu como um conjunto habitacional, cresceu de forma irregular, depois tornou um bairro. Ok? Bora lá. Sobre a produção do espaço urbano e cuidado sempre com o comando da questão. Ó. E as recentes ocupações irregulares. Isso acontece de forma diária. De forma diária. Sobre a produção do espaço urbano e as recentes ocupações irregulares em Fortaleza, é correto afirmar que, atualmente, ao advérbio, esses aglomerados populacionais são inexpressivos. Inexpressivos? Olha a contradição que eu tenho. Aqui, no enunciado, no texto, eu tenho mais de 2.000 pessoas. E no item A, ele diz que são inexpressivos. Se tem 2.000 pessoas, já deixou de ser inexpressivo. E aí, ainda na mesma questão, atualmente esses aglomerados populacionais urbanos são inexpressivos, espacial e quantitativamente, ou seja, existem em baixa quantidade. Nunca. Elimina o item A, sem pé nem cabeça. O primeiro item já foi embora. B. Famílias de baixa renda e sem moradia ocuparam e continuam ocupando áreas sujeitas a deslizamento e inundações sazonais. Língua portuguesa, ó, sazonal, periódica, sem considerar a preservação do meio ambiente urbano e risco de vida iminente. Segura aí que é um item muito bom, mas é o item B. Deixa ele cozinhando na água grande. Vamos para a próxima sequência. O item A eu eliminei. Estou aqui com o item B. De boa, vamos para C. Estas ocupações não apresentam nenhum tipo de risco. O nome da área de ocupação é área de risco. Risco ambiental, que vai envolver os conceitos de desenvolvimento sustentável, politicamente correto, ecologicamente correto e economicamente viável. Então, o item C também eu elimino. Eliminei 2 itens. Eliminei o item A e eliminei o item C com custo zero, com trabalho zero. Item D. É necessário uma reflexão e um cuidado. Ao analisar as questões, eventualmente pode aparecer algumas palavras como inexistência, inoperância, ineficácia. Ok? Vamos dar um exemplo mais prático ainda. Polícia Militar do Brasil, não só do Ceará, do Brasil todo. Ela é ineficaz ou inoperante? Se você disser que é inoperante, está dizendo que ela não funciona.
Quando você diz que ela é ineficaz, você diz que ela funciona, mas não funciona como deveria. Então, é a mesma situação se aplica no item D. Olha a primeira palavra do item D. A inexistência de políticas públicas. Inexistência? Não. Existe uma política pública, inclusive havia uma secretaria em Fortaleza destinada exclusivamente a isso. O Habitafor. Ó, a inexistência de políticas públicas direcionadas à habitação popular, e ele não diz que apenas essas políticas públicas são de caráter municipal. Outra política pública focada na habitação popular, né? Casa Verde Amarela, dentro do governo Jair Bolsonaro, que agora não existe mais, foi cancelado e voltou o programa Minha Casa Minha Vida, do atual governo. Pronto, acabou. Então, existe o programa. Então, não é a inexistência, tá? É a ineficácia ou ineficiência. A inexistência de políticas públicas direcionadas à habitação da população de baixa renda justifica as ocupações irregulares. Claro que esse item também ele é falso. Tendo esses itens falsos, volto aqui para a minha primeira, né? Consequentemente, apago o furdunço que eu faço. A nossa alternativa, item B de bola. As famílias de baixa renda, vejam, não exclusivamente, tá? Ó, ocuparam e continuam ocupando as áreas. Tá? Um dos trabalhos do poder público, né? Guardas municipais, polícia, Ministério Público, inclusive é reintegrar posse, que é um processo extremamente delicado, né? A polícia vai lá, guardas municipais vão lá, o oficial de justiça vai lá e desocupam com força de lei, com reta escavadeira, com trator, essas áreas que são ocupadas indevidamente. O poder público faz isso. O dono do terreno vai lá, pede a reintegração de posse e o cara tem que ir, né? Então, muito cuidado ao analisar isso para não deixar que a sua ideologia atravesse a linha de raciocínio. Olha a próxima questãozinha. Pau na máquina. Cuida, cuida, cuida. 0,800. Essa questão é 0,800, mas não é 0,800. Por quê? Porque você tem que recordar a evolução urbana de Fortaleza. E a evolução urbana de Fortaleza não é a coisa mais simples, não. Porque vai conseguir mesclar dois assuntos. Vai mesclar a história de Fortaleza com a geografia de Fortaleza. E você vai ter que mandar bem nas duas situações. Olha o comando da questão, olha o texto motivador. A planta topográfica da cidade de Fortaleza e subúrbios, considerada o marco inicial da modernização urbana, inspirada nas realizações de Paris, então gerida ou administrada pelo Barão de Assumar. A planta estabeleceu o alinhamento de ruas, olha só o comando da questão, ó. Alinhamento de ruas segundo o traçado em xadrez, ou seja, o alinhamento das ruas obedeceu esse critério aqui, ó. Um tracejado urbano, tal qual um tabuleiro de xadrez, tendo como seu ponto de partida o centro histórico, né? E aí em direção a outras cidades ou vilas, destacando, por exemplo, a vila do Arronches. Vem aqui para a lousa, vem aqui comigo, olha só. Esse plano urbano, ele traçava uma estrada em direção a Aquirás. Aquirás é com Z. Não, historicamente é escrito com S. Né? Traçava uma estrada em direção a Messejana. Messejana é com 2 S. Historicamente é com C. Palavra de origem indígena. Traçava uma estrada
a Porangaba. Porangaba é com A. Posteriormente foi. E nessa estrada, em direção a Porangaba e depois a denominação para Parangaba, era a estrada do Arronches. Não é Arroches, não, pelo amor de Deus, viu? É Arronches, né? Ou seja, do centro histórico de Fortaleza em direção a Parangaba, a estrada do Arronches passava no que no futuro seria conhecido como o bairro do Benfica, né? A historicidade a partir do centro urbano histórico. Volto a dizer, não misturar centro geográfico com o centro histórico. O centro histórico está no norte da cidade de Fortaleza e o centro geográfico na porção central, onde nós temos o Aeroporto Internacional Pinto Martins. Tranquilo? Pronto, depois de ter feito esse desenho aqui maravilhoso para traumatizá-los para sempre, amém? Bora lá. A planta estabeleceu o alinhamento de rua segundo o traçado de xadrez, de forma a disciplinar, de orientar a expansão da cidade. O idealizador desse projeto foi, primeiro, a mudança urbana em Fortaleza, ela vai se processar no século XIX, num período muito conhecido por nós, chamado Belle Époque, ou Belle Époque, a forte influência francesa em Fortaleza, nas ruas e avenidas passaram a chamar Boulevard, a criação do café, as pessoas vestidas tal qual os europeus, mesmo no calor infernal de Fortaleza. Consequentemente, você elimina o item A. Prefeito José Walter Cavalcante, ele administra Fortaleza em 1967 e cria um conjunto habitacional com seu próprio nome. Conjunto Habitacional Prefeito José Walter, 67. Nogueira Acioli foi um oligarca, um ditador que esteve à frente do governo cearense entre 1896 e 1912. Ei, mas espera ainda. Mas esse período é o Belle Époque. É, mas não foi ele que idealizou. Veja, o comando da questão diz o idealizador desse projeto. O diabo mora nos detalhes. Não se deixe pegar pelos detalhes. Nem vou cometer aquele erro de língua portuguesa. Pequenos detalhes. Minha Nossa Senhora. Se é pequeno, é detalhe, viu? Não vá cometer esse crime da gramática, não. Item A e item B eliminado. 2 itens. E os dois, tanto C quanto D, foram idealizadores de plantas urbanas, de mudanças urbanas de Fortaleza. Mas nós estamos falando do século XIX, do final do século XIX e da planta de cidade, da cidade de Fortaleza. Só isso aqui, ó, já desmantela o cara. Por quê? Porque eu só posso falar de cidade a partir de 1823. E Antônio Silva Paulé elaborou em 1818. Em 1818, Fortaleza ainda não era cidade. Só a partir de 1823 que ela vai se tornar cidade de Nova Bragança, Fortaleza de Nova Bragança, em homenagem, uma referência à família de Orleans e Bragança. Consequentemente, eu tenho como alternativa meu item C de Casa Adolf Ebster. Inclusive é o nome das ruas do bairro do Benfica, diga-se de passagem, né? Um dos bairros nobres aí de Fortaleza, reduto da Boemia, né? Em um bairro tipicamente universitário. Apaguei aqui o meu furdunço e aí vem essa questão, né, da Secretaria das Cidades, que eu adaptei. Vamos lá. Qual é a grande golpe aqui dessa questão? É porque ela vai abordar a influência da região metropolitana de Fortaleza. Ou seja, como Fortaleza influencia a sua área periférica, tá? Nós temos várias denominações.
O IBGE define macro-região, mesorregião e micro-região. E também define a região de planejamento intermediária e imediata. Região intermediária e imediata de Fortaleza. Fortaleza. Ou seja, Fortaleza influencia a ela mesma. Ok? A macro-região é a grande Fortaleza, que corresponde à região metropolitana. Cuidado com isso. Imediata e intermediária, Fortaleza. Macro-região, ou a de maior expansão, a região da Grande Fortaleza ou região metropolitana. Vamos lá. Questões de assertiva, tradicionalmente são as melhores. Apesar do surgimento de shopping centers dos anos 70... Anos 70? Shopping center? Sim, o primeiro shopping center foi por volta de 79. O Center 1. Na Avenida Santos Dumont, que ainda existe, está lá, em frente ao Shopping Del Passeio, tá? E de sua dispersão em direção aos demais municípios limítrofes à metrópole, o centro tradicional de Fortaleza permanece no comando das atividades terciárias. Terciária, comércio e serviço, atraindo novos investimentos do setor imobiliário privado. Atraindo novos investimentos? Estranho. Deixa um, vai para dois. A segregação, a separação residencial se manifesta em Fortaleza na direção sudeste, nos limites com cidades vizinhas e através de condomínios horizontais, e nos bairros a leste do centro, concentrando condomínios verticais, tendo em comum a população com maior poder aquisitivo e a concentração de melhor infraestrutura urbana. Item muito bom, mas nós estamos na fase da leitura. Vamos para a terceira. A reestrutura do setor industrial, ao longo das últimas décadas, assume diferentes formas, entre as quais o eixo industrial ao longo das rodovias, a concentração em distritos industriais de pequeno, médio e grande porte e o fechamento de estabelecimentos tradicionais. Leu as três assertivas, com calma, com ritmo, aí você vem aqui para o comando da questão propriamente dita. Assinale a opção que contém as afirmações corretas. Ele quer afirmações corretas. Aí volto para o meu comando da questão, já fiz a primeira análise com ritmo. Primeiro, o que é que você vai eliminar de cara? Olha o item 1. O centro tradicional não permanece como comando da terciária. Segundo, o centro não atrai novos investimentos. Então, o item 1 ele é falso. Sendo o item 1 falso, após a nossa análise, onde tiver o item 1 como verdadeiro, eu vou passar o rodo geral. Eliminei aqui o item B, eliminei o item C. 2 itens. Volto para a minha questão anterior, comando da minha questão 0800. Vou só apagar aqui esse furdunço. Prontinho. Leio a 2. A segregação residencial se manifesta em Fortaleza na direção sudeste, nos condomínios em direção a Aquiraz, nos condomínios em direção a Eusébio, na porção leste, ao centro, tá? A porção onde tem Vajota, Aldeota, onde se concentra a Regional 7. Cuidado aqui, Regional 7. Regional 12, centro histórico, Praia de Iracema e Moura Brasil. Então, muito cuidado para não misturar essa questão, essa armadilha das regionais. A segunda é verdadeira, tá? Segunda verdadeira. E a terceira também é verdadeira. Nós temos vivido o fechamento de estabelecimentos tradicionais. Tá? Não resistiram várias crises. A última crise foi a crise pandêmica 2020, 2021, em que nós ouvimos o mantra, a economia a gente vê depois. O depois chegou e lascou meio mundo. Consequentemente,
eu tenho como alternativa correta nada mais e nada menos que o nosso item D de dado. Apagando aqui o furdúncio. Olha só, professor Brando, e o curso objetivo vai ficando por aqui, na certeza que a nossa aprovação tá logo aí. Fui! Olha só, você do YouTube, viu aí como é que a gente faz? Desse jeito, ó. Pau na máquina, quando piscou já perdeu a informação. Então não pisque. Vou só tomar um golinho d'água, mas nós já voltamos já já para continuar com o próximo bloco do nosso Estúdio Aberto. Alô, nação concurseira, aqui com vocês, professor Brando, e o curso objetivo no bloco, continuando o bloco, no Estúdio Aberto, no YouTube. Você que está nos seguindo no YouTube, você que ainda que não começou a seguir, deixa eu dizer, segue logo antes que a concorrência tome tua vaga. Vamos continuar encerrando, esse é o último bloco do Estúdio Aberto. Não pode perder não. Vem comigo. Alô, nação concurseira, aqui com vocês, professor Brando, e o curso objetivo para dar um sacode, porretada na cabeça da concorrência, mas tudo com muito amor e carinho, mas para garantir a aprovação do nosso aluno objetivo. E agora, a terrível, a monstruosa, a escabrosa história de Fortaleza. Por que isso? Porque a história de Fortaleza é só de 1500 até o atual momento. Pouca coisa. O que são 500 anos de história? É um pulo. Um pulo para quem? Para quem é aluno objetivo. Vem comigo, segura aí, ó. História de Fortaleza é moleza, só que não. Nós vamos dividir a história de Fortaleza em aspectos: processo de colonização, processo imperial e república, ok? No processo de colonização, fundamental que você recorde o ciclo dos fortes. Não tem erro. Dentro do processo de colonização, ainda ciclos fortes, ciclos econômicos. E, definitivamente, a evolução das vilas e do processo de aldeamentos. Já no ciclo, no período imperial, nós vamos ter ainda ciclo econômico, importantíssimo, tá? E ciclos econômicos, processo de abolição da escravatura, o Ceará pioneiro nesse quesito, e também associado ao período imperial, as grandes mudanças urbanas e políticas de Fortaleza. E fechando, República, destaque, Era Vargas, fundamental, de 1930 a 45. Ainda no período da República, a oligarquia de Nogueira Ascioli. E fechando esse período, 2 desdobramentos. O primeiro desdobramento, a ditadura militar, o período ditatorial militar no Ceará, com desdobramento em Fortaleza, de 64 e 85, e a história contemporânea de Fortaleza. Contemporânea. O que é a história contemporânea? De 1985 aos dias de hoje. Não tem segredo, é esse desdobramento. Considerando isso, o nosso primeiro tópico, definitivamente, é o processo de colonização. Desenhos horríveis com o professor Brando, ó. Esse aqui não é o mapa de Fortaleza. Esse é o mapa do Ceará, ok? Mapa do Ceará, que parece a cabeça do cearense. Apago esse trecho aqui, ó. Pronto. Essa região do Ceará era a zona de contato entre o Ceará e o Maranhão. Cadê o Piauí? Piauí não existia. Nesse período, entre 1580 e 1640,
o Brasil vai viver as invasões europeias. Primeira invasão é a invasão francesa, Rio de Janeiro e Maranhão. Segunda invasão, invasão holandesa. E por causa da invasão francesa no Maranhão, foi estabelecido a primeira bandeira, uma expedição particular. E essa primeira bandeira era controlada, era comandada por Pero Coelho de Souza, que objetivava expulsar os franceses, pacificar os índios e estabelecer um forte. Expulsa os franceses, prende índios e estabelece um forte. Por que estabelecer um forte? Para garantir o domínio dessa colônia, tá? Isso vai acontecer em 1603. Embora Vicente Yanez Peson, em fevereiro de 1500, tenha chegado aqui. Por que Fortaleza? Porque aqui nós tínhamos o rio Acaraú e aqui nós temos o rio Jaguaribe. Fortaleza está entre as duas maiores bacias. Era estratégico. Estabelece o primeiro forte às margens do rio Ceará. E esse primeiro forte chama-se São Tiago. Primeiro forte. Vem a seca, acaba sendo expulso. Vem, então, o surgimento dos aldeamentos, aldeias artificiais criadas pelos jesuítas, com destaque para o jesuíta Francisco Pinto, o pai Pina e o senhor Luiz Figueira. Esses dois estabelecem aldeamentos que posteriormente evoluirão para vilas. Aldeamento de Palpina, aldeamento de Porangaba e aldeamento de Souri. Hoje Caucaia, Messejana, Parangaba e Caucaia. Esses aldeamentos, Francisco Pinto é morto na região da Ibiapaba, quando tenta catequizar os índios. Luiz Figueira vai embora do Ceará Grande e aí volta ao Ceará, na continuidade dos ciclos fortes, o nosso segundo forte estabelecido, também na Barra do Ceará, o Forte de São Sebastião, agora sob o comando do capitão Mor Martim Soares Moreno, que é considerado na historiografia oficial o fundador do Ceará. Combate, sai do Ceará para combater os franceses, não voltando mais. E aí o terceiro forte já é a ocupação holandesa, o Forte Schonebock. São Sebastião e São Tiago, as margens do rio Ceará, que separa a Fortaleza de Caucaia. Cria-se em São Tiago uma vila, né? A vila de Nova Lusitânia e Nova Lisboa. São Sebastião é abandonado à sua própria sorte, é ocupada pelos holandeses, que posteriormente são massacrados, e transferem o que sobrou do Forte São Sebastião para as margens do Riacho das Palmeiras. Riacho das Palmeiras, ou Marajaítiba, ou Riacho Pajeú. Depois de 1654, século 17, 1654, esse forte trocará de nome para Forte de Nossa Senhora da Assunção, quando os portugueses voltam a ter controle total sobre a província do Ceará Grande. E é a partir do Forte de Nossa Senhora da Assunção que nós teremos a evolução e a criação da vila de Fortaleza. Essa vila é estabelecida em 1713 e Fortaleza se torna capital, vila capital, cuidado, não capital, cidade, vila capital em 1726, como um desdobramento das invasões bárbaras lá na primeira capital, que foi a vila de Aquiraz. Aquiraz é invadida pelos índios. A população mais rica, mais abastada, foge da vila do Aquiraz para a Vila do Forte. Que Vila do Forte? A Vila do Forte de Nossa Senhora da Assunção.
Posteriormente, essa vila vai evoluir e no século XIX, já no período imperial, Fortaleza se tornará cidade, tá? Em 1823, ok? Bora lá, pau na máquina. Olha a questãozinha junto comigo. Um tiro e uma queda. Sobre o processo de ocupação das costas, né, do litoral cearense. Brando, mas aí tá falando do Ceará. Pois é, deixa eu explicar. Antes de 1726, quando Fortaleza se torna vila capital, a história do Ceará e a história de Fortaleza estavam totalmente mescladas. Você não tem como fazer essa distinção. 1603 começa a ocupação do Ceará. 1713 e 1726 cria-se o núcleo duro que vai dar origem à Vila de Fortaleza. Vila de Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Ou simplesmente Vila de Fortaleza. A redução. Tranquilo? Então, muito cuidado com isso. Primeiro, você vai eliminar os absurdos. O que sobra é a nossa resposta. Item A. Os portugueses aliaram-se aos indígenas que habitavam essas terras e construíram fortes, olha o advérbio, apenas para defender o centro do pau-brasil. O Ceará nem explorava o pau-brasil. Era pau-violeta. E isso só vai acontecer ao longo do século XVII, porque o Ceará oficialmente começa sua ocupação no século XVII, 1603. Então, apenas elimina o nosso item. Na sequência, olha o item B. A presença portuguesa no Ceará tem a ver com a ocupação de Pernambuco pelos franceses e do Maranhão pelos holandeses. Falso. O Maranhão foi ocupado pelos franceses e Pernambuco ocupada pelos holandeses. E uma armadilha comum às questões. Holandeses, pode ser que a nossa banca organizadora não traga o termo holandeses. Pode ser que ela simplesmente traga o termo batavo. Que diabo é batavo? Holandês. Ela pode ser ainda mais safada. Que ao invés de trazer batavo, ela pode trazer a palavra Flamengo. Flamengo. Flamengo é o quê? Holandês. Ela pode ser mais safada? Pode. Só para lhe confundir, ela troca esse G e bota um C. Se aparecer flamenco, aí será espanhol. O diabo mora nos detalhes. Flamengo é holandês. Item A e item B devidamente desmantelado. C e D. O litoral foi intensamente disputado por índios e forças militares de várias potências europeias. E várias fortificações foram construídas por portugueses e holandeses. Item ótimo, mas é o item C. Segura aí, vamos desmantelar o D. A conquista do litoral cearense foi empenhada, foi motivada, né, ou foi gerada, ou foi criada por motivos econômicos, já que o cultivo de cana estava bastante desenvolvido, verdade, e o açúcar necessitava ser transportado diretamente para Portugal, tudo é verdade, mas o Ceará não participou do ciclo econômico da cana-de-açúcar. Muito pelo contrário. Martins Soares Moreno pediu a Dom João III que enviasse recursos para a implantação da cana. Ao invés disso, ele mandou um fiscal e o fiscal analisou a terra. Não, essa terra não presta para produzir cana. Consequentemente, elimina o item D. O ciclo econômico que vai justificar a ocupação e o desenvolvimento do Ceará e, consequentemente, de Fortaleza, será o ciclo econômico do gado, começando do sertão para o litoral, dentro do desenvolvimento econômico nordestino, chamado de sertão de dentro e sertão de fora. A ocupação realizada por pernambucanos e a ocupação realizada por baianos. Consequentemente, a nossa alternativa C de casa. Portugueses criando o forte São Tiago, São Sebastião e Nossa Senhora da Assunção. E os holandeses, o forte Schonebock. Ok?
olha a nossa segunda questãozinha desse bloco, beleza? Só de ler o texto, isso já dá um cansaço no cidadão comum. Não é o nosso caso. A incorporação do Ceará ao projeto colonial português deu-se de modo tardio. Nós começamos a ocupação oficial em 1603, enquanto o projeto colonial português ele vai começar em 1500 com o descobrimento do Brasil e o processo de colonização por volta de 1530, né? Então, nós temos aí 103 anos de atraso ou 73 anos de atraso, depende da sua perspectiva. Quando comparada à conquista do litoral pernambucano, iniciada ainda na primeira metade do século XVI, século XVI. As primeiras tentativas de conquista do Ceará só ocorreram no início do século XVII, ao século XVII aqui, com Pero Coelho de Souza, em 1603. Depois, Martim Soares Moreno e, por fim, os holandeses. Cabe aqui como destaque entre os holandeses a figura de Matias Beck. Para efeitos oficiais da historiografia cearense e fortalezense, fundador do Ceará, Martim Soares Moreno. Fundador de Fortaleza, Matias Beck. Tá? A mais duradoura. No entanto, as tentativas de conquistas ocorridas entre 1603 e 1654 não deixaram marcas importantes. No que concerne ou no que se refere ao processo de ocupação no território cearense, é correto afirmar que elimine e leia os itens com atenção. Vamos lá. O processo de anexação e ocupação efetiva da capitania do Ceará ao projeto colonial português só se efetuou no século XVII e início do século XVIII. Toda vida que eu tenho como referência uma data e que eu não tenho uma contradição de informação, eu sempre vou partir do pressuposto que essa informação é verdadeira. Então, mantenho o item 1, vamos para o item 2. A capitania do Ceará despertou imediato interesse aos colonizadores portugueses. Como assim imediato interesse? Se o processo de colonização português começou em 1530 e o nosso 1603, então eu não posso dizer que a 2 é verdadeira, porque o interesse não foi imediato, foi demorado. A 2 é falsa. 3. A resistência armada dos povos nativos, dos índios, do território cearense aos colonizadores, estendeu-se até o final do século XIX. Aí você fica, meu Deus, será verdade? Quando você se deparar com essas situações, o que é que você faz? Você já confirmou que a 2 é falsa. Você já tem uma certeza. E aí, tendo essa certeza, você avança para as assertivas que nos estão propostas. Vamos lá. Onde tiver a 2 como verdadeira, eu elimino. Olha só. O item C, eu sei que é falso. E o item B, eu também sei que é falso. Tá? Muita calma nesta hora. Eliminei 2 assertivas. Volto agora para a questão, o comando da minha questão. Aí vem. Eu tenho aqui o item 3. A resistência armada dos povos nativos do território cearense, os índios, aos colonizadores, estendeu-se até o final do século XIX. Final do século XIX? Minha nossa, quando foi o século XIX? Vamos lá, 1801 até 1900. Os índios passaram um século brigando com os portugueses. Tá tão estranho. E além do mais, olha só, o que é que eu vou ter aqui, ó? Colonizadores. Em 1822, o Brasil se torna independente. Em 1823, Fortaleza vira cidade.
E por volta de 1865, Dom Pedro II diz que não existem mais índios no Ceará, nem bravios, nem aldeados. 1865, que século é esse? Século XIX. Consequentemente, a minha terceira questão, ela é falsa. Se a minha terceira questão é falsa, eu venho para cá e tenho tão somente uma alternativa. Nós temos como alternativa o item A. Apenas o item A é verdadeiro. Muito, muito tranquilo. Bora desmantelar mais questões. Olha aqui a próxima. A próxima é uma questão bônus, né? Muito, 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 muito tranquila, tá? Vamos lá, vamos desmantelar essa questão. Os aldeamentos funcionaram frequentemente como acampamentos militares. Parangaba, Palpina, atualmente Messejana, Messejana com C, Souri, atualmente Caucaia. A partir do texto acima, pode-se deduzir que os aldeamentos indígenas no Ceará tiveram outros objetivos. O que é que você vai fazer? Você vai marcar a palavra aldeamento, tá? Esses aldeamentos eram comandados pelos jesuítas, a Companhia de Jesus, que saiu da Europa, veio para a América com o objetivo de ampliar o número de católicos. Por quê? Porque estava acontecendo na Europa a reforma e a contra-reforma protestante. Então, os aldeamentos funcionavam frequentemente como acampamentos militares. Parangaba, Palpina e Souri. A partir do texto acima, pode-se deduzir que os aldeamentos indígenas no Ceará tiveram outros objetivos além da específica evangelização. Item 1. Tornava-se necessário aos colonizadores controlar os nativos. Verdadeiro. Os índios ofereciam resistência. Então, se eles fossem catequizados, se eles fossem alienados, né? Para isso, os jesuítas usavam canto, dança, teatro, né? Um processo de aculturação. O índio ia perdendo a sua identidade. É o chamado etnocídio. A primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, eu já passo o rodo na B, sem motivo nenhum. Já foi. Vou para a segunda. Utilizavam-se os índios indígenas, utilizavam-se dos indígenas pacificados para combater os indóceis. Verdadeiro. Era índio matando índio. Ao longo da história do Brasil, quem mais matou índio foi índio. As guerras tribais aconteciam muito antes da chegada dos colonizadores. Tá? Tanto é que algumas tribos brasileiras praticavam a antropofagia, o canibalismo, não como caça, né? Não caçava o outro para devorar. Era uma questão de caráter religioso. Então, se a primeira e a segunda são verdadeiras, isso já me permite eliminar o item A. 0,800. Terceira assertiva. Planejava-se o emprego. Olha só, língua portuguesa é um negócio escroto. No dia que tiver concursos sem língua portuguesa, a vida do cara vai melhorar muito. Já aconteceu? Já. Raríssimo. Tá? Mas vamos lá. Planejava-se o emprego. Aí eu venho para cá, ó. Uso de língua portuguesa. Emprego no sentido de uso. Planejava-se o uso da mão de obra indígena em prol da economia pecuária. O índio conduzindo gado, sertão adentro, sem a menor possibilidade. Porque a cultura indígena parte do princípio bem simples. Eu só vou trabalhar o tanto que for necessário. Tinha que pescar 2 peixes, pescou os 2 peixes, tá bom, vou para a rede. Está lá na contemplação, no ócio, produtivo ou improdutivo. Então, jamais se cogitou essa possibilidade. Até porque o índio era bravio. O índio preferia se matar a se render aos portugueses. Consequentemente, a terceira é um item
falso. Se a terceira é o item falso, a questão já morreu, mas não custa nada justificar a quarta. Idealizava-se educar os índios nos moldes europeus. Era verdade, o índio era educado em latim. A missa era em latim. Ora pro nobis em nome de Pátria, de Filho e de Espírito Santo. Ao índio, amém. Sem entender coisa nenhuma. Latim, língua morta. Mas o objetivo era elevar o nível cultural? Nunca foi. Alienar, etnocídio. Então, esse item é falso. Nossa alternativa D de dado. Professor Brando e o curso objetivo vai ficando por aqui, já vendo você empossado e o dinheiro caindo na conta. Fui! Você do YouTube viu aí como é que nós fazemos? Nós estamos agora fechando, encerrando o nosso estúdio aberto, beleza? Viu aí o nosso ritmo, nossa pegada? Acompanha, vem seu objetivo para garantir tua aprovação. Abraço! Rapaz, é uma sensação única. Quando eu procurei meu nome naquele 28 de maio deste corrente ano, foi uma sensação única. Só sabe quem passa. Não tem como dizer assim como é tal, porque você vai sentir. Véi, eu vou dizer o que é universal. O estudo, ele vale a pena. Eu nunca vi alguém dizer que se arrependeu de estudar, velho. Nunca vi. Boa. Eu quero dizer, pô, eu perdi meu tempo. Tem uns que se arrependeram de não estudar, né? Tá, viu? De não estudar, né? Pô, não vou esperar sair a banca. Não vou esperar sair o edital depois. Não vou esperar sair só o próximo, porque nesse não dá. Aí fica o ciclo eterno, né, velho? Eu não consigo entender essa galera. Então não é sonho, né, bicho? Não é sonho. Eu não consigo enxergar isso como um sonho, um cara que só bota desculpa, não. E fui uma das primeiras alunas do Objetivo Concurso. E eu só posso dizer que valeu muito a pena, apesar do cansaço, apesar de que foi bastante difícil, não posso dizer que foi fácil, mas eu estou como concursada do INSS há 6 anos hoje. E assim, tudo na vida é esforço, né? Não adianta querer que o resultado venha rápido, porque muitas vezes não chega a vir rápido, né? Mas caso para você o resultado não chegue de imediato, continue persistindo, continue estudando, porque conhecimento só se acumula e uma hora vai chegar a sua vez na fila, como chegou para mim. Em 2017 eu comecei a estudar para concursos públicos no preparatório objetivo do meu grande amigo Lucas Neto e consegui, graças a Deus e a todo o esforço de todo o pessoal que me acompanhou no meu esforço e tudo mais, a aprovação do Ministério Público da União, e hoje eu sou servidor público federal. Então vamos começar a estudar, vamos se dedicar ainda mais, não vamos desistir, vamos correr atrás e mudar de vida, que assim como eu pude mudar de vida, vocês também podem. Um abraço a todos. Passando para agradecer toda a equipe do Objetivo Concurso pelo site moderno, aulas de PDF direto ao ponto e me tornar um candidato mais capaz. Ao Lucas Neto pela democratização do estudo para concurso. E eu vou junto com o Objetivo até a próxima aprovação. A preparação foi muito boa, eu me esforcei bastante. Eu abri mão de muitas coisas que eu sempre gostei de fazer para poder enfrentar de corpo e alma. Se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio que perdido. É muito esforço, é muito doído, a gente passa por vários momentos difíceis, mas isso aqui é muito gratificante, a gente saber o resultado da batalha. Eu me tornei outra pessoa, eu vi outro mundo, outros horizontes. Eu me achava que eu era uma simples dona de casa. E eu vi aqui no Objetivo, eu me descobri outra Larissa, outra pessoa. Eu vi a minha capacidade e eu não acreditava e ele sabe disso. Porque eu cheguei aqui falando nomes como fracassado, eu era altamente negativa e o professor Lucas, de uma certa forma, me moldou. Eu vim aqui falar, primeiramente, não desiste dos seus sonhos, cara. Não desiste dos seus sonhos, vai ter o preço. E a primeira coisa que eu queria falar é que eu assisti as aulas e já pensando, cara, eu não posso, mesmo que eu não passe, mesmo que eu não consiga, eu tenho que agradecer o Lucas Neto, toda a equipe do Objetivo,